nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quando a palavra fala em 1 Samuel 15:22, ele fala, pois a obediência é melhor do que o sacrifício. E esse versículo ele revela que maior sacrifício não está no que nós damos, mas no que nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus. Às vezes a gente entrega algo pensando que é um sacrifício maior do que a obediência, mas às vezes Deus está mandando a gente fazer uma coisa e a gente prefere fazer o sacrifício por ser mais vantajoso. E quando a palavra de Deus ela fala sobre sacrifício, inegável nós podemos lembrar sobre Abraão. Abraão, ele era um homem de 75 anos, quando o Senhor prometeu para ele que Isaque, o filho da promessa, viria. E chega até a ser engraçado, porque um homem com 75 anos teve que esperar mais 25 anos para a promessa se cumprir na vida dele. E a gente, às vezes, com 2, 3 dias, já quer que as coisas já se resolvam. Que a gente é meio apressado. E trazendo essa história de Abraão, a gente, quando era menor, né, a gente escutava muito na salinha essa palavra. Que Abraão pegou Isaque, o Senhor pediu. Então foi o quê? O Senhor chegou nele e falou, eu quero o seu filho. Quanto de nós teríamos essa disposição para entregar algo, uma promessa que durou 25 anos para chegar? O único filho que ele tinha da promessa, o filho que ele mais amava, o filho que ele mais desejava. E de repente o Senhor pediu esse filho. E ele ficou entre ou ele obedece entre a fé e a razão, né? Tem uma música que fala sobre entre a fé e a razão. Como escolher entre a fé e a razão no momento? A razão era o filho de 25 anos que ele esperou. E de repente juntou o filho, ele e o filho subiram e estavam indo para o sacrifício. E quando eles estavam no meio do caminho, Isaque olha para Abraão e fala, pai, aqui tem a lenha, a gente já está com o cutelo, a gente já tem a corda, mas cadê o sacrifício? Onde está o sacrifício? Pensa numa dor que foi o coração do pai nesse momento. Porque ele só tinha aquele filho, era a única promessa que ele aguardou, algo que ele desejou por anos. E aquilo deve ter doído no coração dele, porque o Senhor pediu a única coisa que ele mais desejava. Quantas vezes o Senhor tem pedido aos nossos corações algo que a gente mais desejou? Um descanso, um tempo, um momento com a nossa família. E a gente tem aberto mão, tem deixado, né, que o nosso coração venha mandar, ao invés de ser a vontade de Deus. E chegando ao holocausto, né, ao lugar do sacrifício, quando o filho dele perguntou, Isaque, ele falou, pai, onde está o sacrifício? E Abraão falou, Deus proverá. E naquele momento a gente pode imaginar como foi dolorido um pai ter que entregar um filho. Já é dolorido um pai ter que entregar um filho, né? Ainda mais um filho de uma promessa. E de repente Deus fala para Abraão, agora eu sei que temes a Deus, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então a gente vê como Abraão ele foi obediente a Deus. Independente do que o Senhor pediu naquele momento, ele entregou o que ele mais tinha de precioso. E o que nós temos de mais precioso nesse momento é nosso tempo. E esses dias eu estava analisando essa palavra e Deus tocou muito no meu coração sobre a entrega do meu tempo a Deus. Às vezes a gente entrega 1, 2 horas e ainda acha que é muito. E o que você tem oferecido para Deus? O que você tem aberto a mão, deixado que o Senhor falasse o seu coração? Quando a gente vai para o outro contexto, tem Moisés. Moisés, ele teve um sacrifício, status, conforto e poder. Em Hebreus 11, 24, 25, ele diz que pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Moisés, ele foi criado como príncipe do Egito. E ele poderia muito bem ser chamado de filho do faraó, né? Mas ele decidiu abrir mão de tudo que ele tinha, do conforto,
da regalia, dos prazeres que o dinheiro poderia oferecer, tudo isso em favor a Deus, em favor do propósito que foi colocado na vida dele. E tem também sobre a questão de Davi. Davi, ele era um coração que sacrificava a própria vontade. Em Salmo 51:17, a palavra de Deus diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Davi, ele reconheceu que Deus não busca apenas rituais, mas um coração disposto a se arrepender. Nós fomos para analisar a história de Davi. Davi era um adúltero, um assassino, mas uma coisa ele tinha, que Deus já reconhecia: um coração aquebrantado. O pecado não dominava o ser dele. Ele não deixava que o pecado viesse a crescer no corpo dele, no espírito dele. Ele tinha um coração que se arrependia. Ele sabia: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu estou aqui. Eu estou obedecendo, eu estou sacrificando a minha vontade. E o maior sacrifício de todos foi Jesus Cristo. Lucas 22:42, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Nós fomos analisar esse texto. Quando Jesus está na cruz, ele teve os desejos dele de humano. Na terra ele sofreu como nós. Na terra ele tinha aflições, ele tinha depressão, ele tinha vontades, ele tinha desejo. Ele era um homem. E o homem, a carne, queria habitar sobre ele. Só porque ele sabia que maior era o propósito do que as vontades que ele tinha. E nessa palavra ela fala que: Pai, se queres de mim, afasta esse cálice. Quando nós falamos sobre cálice, nós sabemos que é algo que às vezes a gente até pensa sobre dor, sobre alguma coisa. Mas Jesus, ele estava representando um sofrimento. Ele estava prestes a enfrentar traição, abandono, humilhação, dor física e espiritual. O cálice, ele simboliza o sofrimento e o juízo do entrega total. Em nenhum momento Jesus ele hesitou em negar o propósito dele. Ele só estava pedindo: Senhor, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa dor, esse processo longo. Vamos para a parte final logo, que é para trazer a salvação. Mas se não for possível, eu estou aqui, Senhor. E a gente trazendo para a nossa vida, né, atual, a gente tem que começar. A gente quer pular as etapas. Às vezes a gente quer um emprego bom, mas a gente não quer estudar. A gente quer um serviço melhor, mas a gente não tem um currículo qualificado. Essa é a questão do cálice. A dor, o sofrimento, o peso. Mas, contudo, se não for possível, faça de mim a tua vontade. E como foi dolorido para o Senhor naquele dia? Ele abriu mão da vida dele por amor a uma humanidade. Assim como Abraão abriria a mão do filho dele pelo propósito de Deus, Deus abriu mão do filho dele para que todos nós viéssemos ter a vida eterna. O chamado cristão, o chamado ao sacrifício na vida cristã. Romanos 12:1. Vamos abrir, por favor. Romanos 12:1. A Bíblia ela deixa claro que todo cristão é chamado para viver uma vida de entrega. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ser um sacrifício vivo significa renúncia diariamente. Renúncia de desejos, de vontade que não agradam a Deus. Escolher a obediência mesmo quando é difícil é confiar que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Então a vida do cristão ela é essa, é o sacrifício diário, é a renúncia diária. Eu tenho minhas renúncias diárias, eu tenho meus desejos diários.
Posso não abrir mão de todos, mas eu chego nos pés do Senhor e falo, Senhor, é isso aqui. Eu vi esses dias um pessoal comentando que um rapaz estava lendo a Bíblia e usando droga, né? E o pessoal julgando. Aí eu até pensei, eu falei, é tão fácil a pessoa julgar de longe porque você não sabe o que a pessoa está passando. Muitas vezes você tem que chegar diante do altar e falar, Senhor, o que eu tenho para te oferecer são os meus pecados. Eu estou aqui, eu estou lendo a Bíblia. Se aquilo ali for algo que incomoda o Senhor, Ele vai tirar do seu coração. E a renúncia, ela faz parte desse processo. De quando você reconhece que aquilo ali já não faz mais parte de você. Aquele vício, aquela vontade, já não faz mais sentido dentro de você. Mas mesmo assim você ainda não consegue tirar aquilo. E quando você coloca-se diante do altar de Deus, diante da presença, lá é o lugar onde tudo se renova. Lá é o lugar onde tudo se restaura. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra ela já deixa bem clara. A pessoa vem para a igreja pensando, não, vai ser tudo mil maravilhas. Lá eu não vou ter mais necessidade. Lá minhas contas vão estar todas pagas. Lá os melhores empregos, concursos serão abertos para mim sem eu ter que estudar. Mas a palavra de Deus ela deixa bem clara que se quiser vir após mim, se quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? Renunciar às vontades, renunciar aos desejos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que o Senhor já te oferece quando você vem para a igreja é pegar a sua cruz. É os seus pecados, é a sua vida passada, o seu histórico, e seguir. Porque durante a caminhada o Senhor vai mudando, o Senhor vai restaurando. Em Lucas 22, 42, que é o texto básico de hoje, ele fala sobre sacrifício de vontades e desejos. Não a minha vontade, mas a tua. Lucas fala assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a sua. Todos nós temos sonhos, planos, projetos. E a vida cristã, ela não se ausenta de desejos, mas ela te ensina o aprendizado de colocá-los diante do altar. Como eu falei anteriormente, a gente tem alguma fraqueza, algum detalhe, alguma coisa que nos afasta da presença de Deus, o melhor lugar para se colocar é diante do altar. E a pergunta que nós fazemos é o que nós temos feito com a vontade de Deus quando ela confronta a nossa vontade. Tem dias que eu chego em casa que eu falo, amor, não vou hoje não, estou cansado. Aí eu penso, mas se fosse para mim ir para a academia, eu iria. Por que eu não posso ir para a igreja? E o que nós estamos fazendo quando a nossa vontade ela confronta com a vontade de Deus? Nós temos feito a nossa vontade ou a vontade de Deus? Eu falo por mim porque muitas vezes eu chego aqui cansado, com dor de cabeça, exausto, sem querer vir. Tem dia que eu saio de casa e falo, nossa, porque não tem ninguém para tocar no meu lugar? Porque não tem ninguém para pregar no meu lugar? Esse dia já saiu, mandou mensagem, eu falei, Jesus, de novo eu? Mas eu estou aqui, está confrontando. Eu estou seguindo, eu estou obedecendo. Eu não estou sacrificando, mas eu estou obedecendo à vontade de Deus. Em Mateus 26, 38, ele fala, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Seguir a vontade de Deus não significa ausência de dor. Existem momentos que obedecer dói mais do que desistir. Às vezes você vai obedecer, seria mais fácil você desistir. Não, vou desistir desse ministério, eu vou desistir do que Deus preparou para mim, porque está demorando muito. Como a gente falou no começo, Abraão esperou 25 anos. Você esperaria 25 anos por uma promessa que o Senhor fez na sua vida? Às vezes é um emprego, às vezes é um casamento, às vezes é um carro novo, uma oportunidade melhor. Qual preço a gente estaria disposto a pagar para esperar esse tempo chegar em nossas vidas? Jesus ele tinha vontades, mas ele escolheu obedecer. Jesus ele expressa claramente o seu desejo humano. Afasta de mim esse cálice. Isso não quer dizer que Jesus não tinha medo, porque o Senhor também tinha medo. Esse cálice significa o quê? A dor, o medo que ele iria passar, porque ele não sabia que ele iria passar por tudo aquilo. Ele sabia que ele ia sofrer, mas não daquela maneira. Amigos próximos traíram ele.
Pessoas que ele ajudou, que ele curou, que ele restaurou, traíram ele. E mesmo assim, ele com aquela angústia que ele teve, ele não deixou de existir. O medo ou a angústia, ele não significa que seja um pecado você sentir medo. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui um segundo, um milésimo. Isso é um medo. O medo é normal em nossas vidas. O pecado, ele seria colocar a própria vontade acima da vontade de Deus. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Em Hebreus 5:8 ele disse: ainda que era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deus, ele não espera que nós sintamos, ele espera que nós o obedecemos. Engraçado que às vezes você vai em algum lugar, a igreja, eu estou me arrupiando todo, e a pessoa, não que seja errada, cada um tem sua cultura de se manifestar a presença de Deus. Mas será que realmente é a presença de Deus? Será que é o que nós estamos ouvindo ele falar aos nossos corações? A maturidade espiritual é quando nós sentimos, mas ainda assim escolhemos a vontade de Deus. Eu sinto vontade de ficar em casa, um domingo chuvoso, frio, mas eu vou estar lá fazendo a vontade de Deus. Pessoas aqui podem estar precisando de uma palavra, pode estar precisando de um bom dia seu para a semana ser melhor. A gente tem passado por situações adversas no dia a dia da nossa vida. Às vezes é um problema no nosso casamento, é um problema no nosso emprego. E essa reunião, esse culto, ele pode trazer esse refrigério, uma palavra. E não a minha vontade, o maior ato de amor. Em Filipenses 2:8, a cruz ela foi consequência de uma decisão tomada em oração. O Senhor, ele orou antes, ele buscou. A palavra diz, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E quando ele fala, ele se humilhou a si mesmo, toda vitória espiritual ela começa no secreto. A palavra de Deus ela fala que quando você quiser algo, você entra no seu quarto, fecha a porta, e ali, meu amigo, é você e Deus. Não tem ritual, não tem a maneira certa de entrar no Santo dos Santos. Hoje em dia você é livre. Você pode chorar, você pode conversar, você pode falar da sua maneira. Deus está te entendendo no seu coração. As pessoas às vezes chegam e ficam com medo de entrar na presença de Deus e falar assim, eu não estou gostando disso. Não é feio você chegar na presença do seu Pai. Você tem que saber que Ele é seu Pai. Senhor, eu não estou satisfeito com isso, mas faça a tua vontade. O meu coração hoje quer uma coisa, mas se o Senhor quer essa outra coisa, faça de mim a tua vontade. Eu estou aqui, com o coração aberto, pronto para pagar o preço. Antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda o coração submisso. Muitas das vezes o Senhor ele está tratando o seu coração primeiro, antes da bênção chegar. A gente não entende no momento por que está demorando, por que está acontecendo, mas a gente tem que saber que lá na frente o Senhor está preparando o melhor para cada um de nós. E comparando os sacrifícios que foram citados, Abraão ele sacrificou o filho da promessa. Abraão ele entregou tudo que ele mais amava. Você estaria disposto hoje a entregar tudo que você mais amava em favor a Deus? Eu sou pai, eu sabe meu coração, ele sabe que eu amo meus filhos. Eu acho que hoje meu coração eu não entregaria o meu filho. É difícil, as pessoas querem ser hipócritas aqui em cima e falar, não, eu entregaria meu filho, eu daria. Mas não é, quem é pai sabe. A dor que você sentiu um filho, esses tempos atrás o B teve um problema na cabeça, no crânio. Quando o médico, a Sara me ligou e falou, amor, vai precisar de uma cirurgia. Eu falei, Jesus, impossível um menino de 2 anos, 3 anos, fazer uma cirurgia no crânio. Ali eu me desesperei, imagine Abraão tendo que matar o seu próprio filho em sacrifício. Moisés, ele sacrificou o status e conforto. Ele escolheu o propósito em vez do prazer. E escolher o propósito em vez do prazer pode ser, e se o Senhor te mandar para a China ou para a África hoje? As pessoas passando fome. A gente traz a África, mas aqui no Brasil também tem muita gente que está precisando. Será que a gente renunciaria o nosso conforto, os nossos status? Eu tenho meu alimento aqui 4, 5 vezes por dia. Eu tenho minha cama macia, minha casa bem arrumada. Será que eu sacrificaria, assim como Moisés? Davi, ele entregou o orgulho. Orgulho. Uma das coisas que mais dói no ser humano é a entrega do orgulho. Às vezes você está certo, mas você tem que se humilhar. Esse é o evangelismo, esse é o cristão. Você não precisa estar certo,
Mas se o Senhor ele te falou, ele te ofereceu algo, não é apenas um coração quebrantado. Ele quer o seu coração aquebrantado. E isso dói. O orgulho, ele dói por dentro. Jesus, ele sacrificou a própria vontade e a própria vida. Ele não ofereceu algo, ele se ofereceu. E a própria vida, a própria vontade, em favor do Rei. Quando o Senhor nos levanta para essa geração, ele confia que nós, como filhos dele, vamos entregar as nossas vontades. Quer dizer que agora, Guilherme, eu tenho que ficar 24 horas na igreja? Não. Entregar a sua própria vontade, a sua própria vida, é você, aonde você for, você ser luz. Você está disposto a falar da palavra de Deus, a pregar o Evangelho, como a palavra do Senhor diz, ide, pregar o Evangelho a toda a criatura. Como eu falei, às vezes a gente passa a semana toda uma correria, e tem pessoas ao nosso lado que estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo. E o chamado para a nossa igreja é Mateus 16, 24. Como eu disse no começo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é confiar que a vontade do Pai sempre será perfeita e agradável. Seguir Jesus é confiar que aquilo que nós mais esperamos, que nós achamos que é o melhor para a nossa vida, para Jesus não pode ser, não, no momento não é o melhor, ou o Senhor tem algo melhor para nós. Em Jeremias 29:11 ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal. Em Mateus 16:25 ele diz, porque quem perde a sua vida por amor a mim, irá achá-la. O perder a vida é você abrir mão de algumas circunstâncias, de alguns desejos, de vontades, para que a presença do Senhor venha se fazer feliz, venha se fazer suprema na sua vida. E para finalizar, 1 Reis 18:36. Hoje a gente está sem o projetor, mas quem não tiver eu vou ler. 1 Reis 18:36 ao 39. Amém? Sucedeu-se que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo e conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Assim continua, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar ao seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rei. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus ossos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o nosso Deus é Deus. Você pode repetir essa palavra? Só o Senhor é Deus. Só o nosso Deus é Deus. Nós podemos sacrificar as nossas vontades. Nós podemos sacrificar a nossa vida, as nossas paixões, em favor ao Rei. E nessa manhã, eu queria que quem puder, né, ficar de pé, fechar seus olhos, ou se você quiser ajoelhar, você está na presença do seu Pai. E essa é uma presença maravilhosa. Não há como se conter na presença de Deus. Não há como ficar de pé diante da presença de Deus. É uma presença sublime. Ô Senhor, aqui estamos, ó Pai. Repita comigo, Senhor, aqui estão os meus sonhos. Aqui estão os meus planos.
Aqui estão as minhas vontades. Eu coloco diante do teu altar nessa manhã, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade venha a prevalecer. Que não seja como eu quero,